Vamos começar com a leitura de um texto da Bíblia, Gênesis 3:13, começando lá. Quem não tiver com a Bíblia, fique à vontade, eu vou ler aqui, tá bom? Que diz: Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Esta foi a palavra da primeira líder mulher da história da humanidade. Líder no contexto em que nós estamos trabalhando, bíblico, aquela pessoa que é transformada e que transforma. Nesse momento, na nossa história com Deus, vou pedir para apagar aqui, por favor. Pode ser? Dá para apagar aqui? Joia, obrigada. Nesse momento, houve a grande principal ruptura da humanidade, primeiro com Deus, seu Criador, seu grande líder e único e verdadeiro líder, mas também entre líderes parceiros, Adão e Eva, porque eles já estavam com a incumbência de cuidar de toda a criação divina e de gerar a humanidade, outros seres humanos. Já estava posta oficialmente a liderança desse casal sobre a humanidade. E eis que esta líder, representante das mulheres, a primeira mulher, comete o deslize. Mas não cometeu sozinha, né? Aqui eu dei enfoque à parte do versículo que diz respeito a nós mulheres, mas logo em seguida Deus questiona Adão também, né? Aliás, antes Deus questiona Adão. O que está acontecendo? O que você fez? E Adão, no jeitão dele masculino de ser, fala assim: foi a mulher que você me deu. Já culpa a Deus, além de culpar a Eva, né? Então esses dois líderes cometeram esse deslize. E esse deslize não foi um deslize qualquer. Foi a quebra de todo o projeto divino de relacionamento com o Criador e entre a humanidade. E o primeiro e grande desequilíbrio relacional que entrou para a história humana foi entre gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. Porque ao serem expulsos do jardim, entram na realidade pecaminosa, na realidade da morte, da degeneração orgânica, do matar para sobreviver, entre humanos e animais. E com isso, numa época da história do ser humano, em que a força física fazia toda a diferença, a mulher é subjugada, que é diferente de ser submissa. Submeter-se a alguém, ao amor de alguém, é a proposta de casal, né? Na verdade, uma submissão mútua, não só da mulher, mas do homem também, de se submeter à mulher com seu amor, como Cristo se submete à igreja em amor e serve à igreja. Então, houve a entrada, esta ruptura, na verdade, marca a entrada da opressão no relacionamento. E que, por vezes, o ser humano usou até Deus para justificar a sua opressão. A gente vê na própria história da igreja, quanto se matou em nome de Cristo. Né? As cruzadas, as diferentes invasões e disputas religiosas. E não é isso que Deus nos pauta, né? Mas essa é a grande ruptura do equilíbrio da saúde relacional. Perdemos a saúde relacional com Deus, com a humanidade e com todo o restante dos seres criados por Deus, os seres vivos, que
coitados, padecem até agora pela nossa falta de sabedoria. Então, esta liderança que deveria ser transformadora, não soube governar devidamente o que é esse potencial de transformar. E transformou bênção em maldição. A liderança que deve influenciar e conduzir, que é a marca dessa influência transformadora, influenciou e conduziu para a direção errada. Querendo ou não, Eva era uma líder natural, porque querendo ou não, ela influenciou Adão. É claro que você influencia quem tem uma abertura de identificação com você, né? Adão não foi um coitadinho ingênuo. Ele poderia ter falado não e deveria. Tanto é que Deus fala para ele, Adão, pelo que você fez, por ter ouvido a sua mulher, né, não ter detido, porque ele sabia também que não era para fazer aquilo, toda a terra será amaldiçoada, porque você, Adão, fez isso. Então, essa liderança, na tendência ao pecado, transformou bênção em maldição e influenciou e conduziu para o mal, ao invés de influenciar e conduzir para o verdadeiro objetivo, que é missional, desde a criação, que é ter uma humanidade saudável, divina, na sua manifestação de imagem e semelhança do seu Criador, em equilíbrio com o restante da criação e cuidando do restante da criação. Olha como nós cuidamos bem, né? Só ver rios poluídos, montanhas destruídas por causa de mineração, faltando água, não sei quem aqui tem esse problema na sua cidade, São Paulo, vira e mexe, falta água, eu sou de lá. Então, a que ponto nós chegamos, né? E cabe a nós, igreja, resgatarmos. E falando especificamente de liderança feminina, cabe a nós resgatarmos o sagrado feminino, a manifestação da imagem e semelhança de Deus como mulheres. Quando o Senhor cria a humanidade, Ishi e Ishá, macho e fêmea, cria-os à sua imagem e semelhança. Então, a liderança feminina, ela vai trabalhar de forma transformacional para resgatar em outras mulheres, né, influenciar e conduzir outras mulheres a resgatarem o objetivo missional primeiro de serem imagem e semelhança de Deus na manifestação feminina. E a partir de então, ser instrumento de transformação da Igreja de Deus a partir da expressão do feminino. Então vamos caminhar um pouquinho mais para falar disso. O que nós precisamos entender? Que toda essa ruptura que ocorreu lá no Éden foi de unidade e de integralidade de relacionamentos. E nós precisamos entender que a grande e principal proposta da palavra de Deus é esse resgate. Então, o que seria essa unidade e integralidade relacional? Ou, como eu estou chamando aqui, pessoalidade cristã. O que é ser pessoa na sua integralidade como cristã? Qual é a proposta de Deus? Lembrando que um dos pontos que nós precisamos também corrigir, e que é destacado no livro base do Congresso, é que não há essa divisão de mundo e universo cristão, universo mundano. Nós temos que entender que a queda foi da humanidade, do mundo criado, e toda a humanidade, todo mundo criado precisa ser restaurado. Sabemos que, infelizmente, nem todos aceitarão essa realidade e vão compreender a salvação em Cristo Jesus. O Verbo que se fez carne e que assim permitiu que esse resgate possa ser feito verdadeiramente.
Então, infelizmente, nem todos vão aceitar isso. Mas a proposta está aberta para todos. Então, nós precisamos entender que ser igreja não é ser instituição religiosa, não é parede. É ser pessoa transformada pelo amor de Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Né? Então, esta unidade, essa integralidade relacionais, a partir do momento que se torna a nossa busca como discípulas de Jesus, ela oferece a mudança dos demais também. Porque você mudando automaticamente com quem você se relaciona, vai haver mudança. Porque nós construímos relacionamentos e estabelecemos determinadas linguagens, né, que envolvem o nosso corpo, a nossa psique, as nossas mecânicas de atuação. E ao mudar a si mesma, você quebra isso, não vai ter como mais o outro se relacionar com você da mesma forma. Então, ou ele vai se abrir a ser transformado nessa relação também, ou ele vai sair de perto de você. O ideal é que a pessoa também se transforme. Agora, quando é uma transformação para melhor, as pessoas olham para você e elas também se abrem a querer esse melhor. E é essa a proposta do Evangelho, cujo ponto de partida é você, é o seu interior, é a sua transformação, ou usando o vocabulário da Bíblia, a sua santificação. A renovação da sua mente para um novo estilo de vida. Ser discípulo de Jesus, ser cristão, ser imagem e semelhança em processo de restauração junto a Deus, é o quê? É ser nova criatura, é ser agente de transformação e restauração. Então, começa em você, mas uma vez realizado, em realização verdadeira em você, influencia os outros. É lógico que nós vamos falar também especificamente de atuação ministerial. Agora, você precisa tomar o cuidado de não se prender a paredes, muros de concreto de igreja institucional. Aonde você pisar, você é igreja. Por onde você transitar e se relacionar, você é igreja. A igreja institucional existe, é necessária para a nossa organização, para tratarmos questões específicas entre nós, já convertidos, mas nós não podemos entender que ser igreja é ficar trancadinho lá dentro. Você, mulher cristã, não pode cair no engano de achar que o seu papel de mulher cristã é fazendo alguma atividade dentro da igreja. O seu grande e principal papel de mulher cristã é manifestar o sagrado feminino, a imagem e semelhança de Deus feminino, nesta unidade feminina criada por Ele. E nós vamos, ao avançar da apresentação, entrar em alguns detalhes sobre isso. Será que a liderança cristã masculina é igual à feminina? Será que somos iguais? Em que somos iguais? E se há diferença, em que somos diferentes? E quais as implicâncias disso? Tá? Mas primeiro precisamos entender essa unidade, essa integralidade. Em termos de pessoa, de constituição de pessoa, da pessoa que você é, que eu sou e que cada uma de nós aqui é, nós temos que entender que existem aspectos universais, né? Ou seja, comuns a todas nós e a todos nós, incluindo nosso irmão aqui que é homem, né? Por exemplo, a nossa genética de espécie, que determina que todo ser humano tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz, uma boca, né? Do ponto de vista orgânico, que do ponto de vista psicológico tem consciente, inconsciente, memória, pensamento, né? Formas de funcionar semelhantes,
E do ponto de vista espiritual, temos o grande fator em comum de estarmos na realidade da queda. Aspectos particulares da pessoa, aspectos que vão particularizar você, cada um de nós aqui. Por exemplo, falando aqui dos irmãos presentes, homens, né? Alguns de nós aqui são mulheres, outros são homens. Já está particularizando a nossa pessoa. Então, se eu for dividir todo mundo que está nessa sala em 2 grupos, vai ter mulheres de um lado, homens do outro. Outros aspectos particulares que nós podemos dividir: faixa etária. Vão surgir grupos diversos aqui, de 20 a 30, 31 a 40, assim vai. Aspectos de moradia. Quem é de São Paulo, quem é de Rio Preto, quem é de Marília, que sei lá. Inventando aí as várias origens e cidades representadas aqui, né? Do ponto de vista espiritual, algumas de nós estão há mais tempo na jornada cristã, outras estão há menos tempo. Algumas têm dificuldade com o conceito da graça de Deus, outras têm dificuldade com o perdão. Dando exemplos, tá? Para nós entendermos esses aspectos da pessoalidade de cada uma de nós. Aspectos singulares, aquilo que é único em você, que te diferencia de todo e qualquer outro ser humano na Terra, no universo, onde quer que seja. Aquilo que te faz única, que aí envolve toda essa combinação, né? Envolve teus aspectos universais, particulares, mas que tem uma coisa que é só tua, que é o teu processo de vida, a combinação genética de ancestrais teus que você representa, que é única, a tua forma de ver a vida, lidar com a vida, reagir às experiências, que é única. Mesmo que você tenha uma irmã gêmea idêntica, vai ser diferente, tá? Então, esta unidade que nós precisamos compreender. Nós temos tudo isso e, do ponto de vista de criatura manifesta, nós temos aspectos biológicos, psíquicos e espirituais. Nós somos essa unidade complexa, né? Você não é somente só corpo, só espiritualidade. Você é uma unidade indivisível. Agora, com a realidade da queda, isso foi corrompido. Então, tem aspectos do seu organismo, do seu instinto orgânico, que podem ir numa direção e a tua forma de pensar em outra. Então, nós temos que recuperar e afinar isso. Um exemplo disso, às vezes, você, embora seja uma mulher do ponto de vista biológico, cromossomo XX, você pode ter descaracterizado a sua forma de pensar como mulher por várias questões de vida. Teve que se virar sozinha na vida, criar filho sozinha, sem parceiro, e você reforçou algumas características masculinas na sua mente. E sem saber, você massacra o teu feminino. Isto passou a acontecer depois da queda. E é lógico que aí a tua dimensão espiritual também padece. Então, essa integralidade, esta unidade, tanto bio, psico e espiritual, como de universal, particular e singular, é que nós precisamos recuperar. Por si só em nós. Mas também precisamos recuperar na hora de nos relacionarmos com o outro. E onde nós podemos ver isso na palavra de Deus e entender um pouquinho melhor? Através de alguns ensinos de Deus através do apóstolo Paulo, né? Gálatas 3:28, o que Paulo afirma? Não há mais grego nem judeu, homem nem mulher, senhor nem escravo. O que Paulo está dizendo ali? Ele está falando do aspecto universal nosso sendo resgatado. Todos os seres humanos são iguais perante Deus e devem se olhar desta forma. Não há ninguém melhor ou pior.
a apenas pessoas diferentes. Todo ser humano tem direito à dignidade, ao respeito, não importa. Ele usa exemplos da época, grego e judeu, porque não se davam, os pagãos e o povo de Deus. Homens e mulheres, o que Paulo está dizendo ali? Está falando de um aspecto da igualdade de gênero. Homem e mulher são seres humanos, merecem respeito, a sua dignidade. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Eles são diferentes, criados à imagem e semelhança de Deus, mas são expressões diferentes do divino. Então, na palavra de Deus aparece ali o resgate desse aspecto universal de igualdade. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Não há superiores nem inferiores. Então, não pode haver opressão porque pessoas têm religiões diferentes. Nós devemos respeitar como cristãos, Não pode haver opressão porque existem pessoas de etnias diferentes. Não pode haver opressão de gêneros, porque existem gêneros diferentes, o masculino e o feminino. Um não pode oprimir ao outro. Uma etnia não pode oprimir a outra. Senhor e escravo, que era uma relação trabalhista comum da época. O que serve para nós hoje? Em qualquer forma de trabalho, aquele que é o contratante e aquele que é o contratado, não pode haver opressão. Não é porque um é o contratante e o outro é o contratado que um pode oprimir o outro. Então ali surge a primeira evidência que Paulo está mostrando do resgate desse aspecto universal da nossa pessoa. Com relação ao aspecto particular, ele fala ali na carta aos Efésios, quando ele descreve os papéis. Olha, somos iguais, mas temos papéis, ou seja, responsabilidades diferentes. Então ali ele vai descrever a relação no casamento, ele vai descrever a relação entre pais e filhos, ele vai descrever a relação entre senhor e escravo, que era a relação trabalhista mais comum da época, como eu falei. Ali ele entra no aspecto particular. Olha, como Cristo restaura isso. Esses papéis e responsabilidades diferentes não devem ser vistos também como um é superior, o outro é inferior. Não, são diferentes, todos importantes e necessários. O papel da mulher no casamento a mulher tem um conjunto de papéis no casamento, o homem tem outro. Na relação pais e filhos também, cabe aos pais determinadas coisas, aos filhos outras. Na relação contratante-contratado também. E por aí vai. Ou seja, o que Deus está falando ali através de Paulo? Papéis e responsabilidades não tornam ninguém com mais valor do que o outro. O valor humano em igualdade foi resgatado ali no aspecto universal. Papéis e responsabilidades só vão particularizando as nossas realidades. E aí que está, por exemplo, um dos pontos do movimento feminista mais recente, que é mais agressivo, mais descaracterizado, que tenta inverter as coisas. Não, o homem não é superior à mulher, a mulher é superior ao homem. E aí entra com uma contrapartida também, de falar que mulher e homem são iguais. São iguais, sim, em que aspecto? Universal. Humanidade. No âmbito particular e singular, ninguém é igual. E cada um de nós aqui constitui um universo único, sem nenhuma semelhança em nenhum lugar desse universo. Você lembra disso, que você é única? Você tem noção que igual a você não há nada nem ninguém no universo inteiro. Olha o cuidado de Deus, o capricho de Deus. E por vezes, comumente a gente nem lembra disso, A gente banalizou a vida e o dia a dia, Então precisamos resgatar essa importância
que na verdade é a importância do nosso Criador, não nossa, né? Não para o nosso ego, mas para ver como Deus é cuidadoso, é meticuloso, é caprichoso e como você é especial para Ele. Do ponto de vista singular, também temos uma dica de Paulo ali na carta aos Efésios, capítulo 4. Dons e talentos. Durante o capítulo 4 todo, Paulo está falando da unidade cristã. Fala, olha, o Espírito é o mesmo, há um só Deus, há um só batismo, né? Um só Espírito, mas o Espírito Santo dá dons diferentes. E aí eu acrescento talentos ali, porque talentos, nós vamos ver, é herança genética e é único em você. Então você vai manifestar a sua humanidade, mas com papéis e responsabilidades específicas e dons e talentos singulares, só teus. Essa combinação toda que você é em unidade, integrada, é única. Você pode ter o dom de mestre. Você vai encontrar uma outra pessoa com o dom de mestre, não é igual ao seu. O dom é do Espírito Santo, ele derramou sobre vocês duas, mas todo o resto é diferente. Né? Então, essa singularidade, ela se acentua e ela vai ficar mais evidente na expressão dos dons e talentos. Então, o Senhor nos propõe o resgate dessa consciência e da vivência disso, que foi quebrada. A sua percepção de eu, devidamente restaurada, estruturada, integrada nas suas dimensões e nos seus aspectos, e a recuperação da consciência e a vivência também da unidade e integralidade do outro, para que nós possamos recuperar a saúde relacional, o que foi quebrado lá no Éden, para recuperar com Deus e com o nosso próximo. Por isso, os 2 maiores mandamentos da fé falam do amor incondicional, do ágape, que é grau de consciência ética, não é afeto. É você recuperar essa conscientização e vivê-la. Então, pode entrar alguém aqui que eu nunca vi na minha vida, então eu não tenho nenhum sentimento específico pela pessoa, mas não se trata de sentimento. Pode incluir sentimento depois. Mas esses 2 maiores mandamentos são uma chamada à nossa consciência de olhar para qualquer outro, pode ser alguém que eu nunca vi, e lembrar disso. É a imagem e semelhança de Deus. Tem uma história de vida ali que inclui dores, alegrias, sonhos, frustrações, acertos e erros. Não é melhor do que eu, nem pior do que eu. É só outro diferente de mim. E é nessa diferença que nós vamos nos relacionar e perceber o que precisamos transformar em nós para caminharmos cada vez mais na direção de crescer como imagem e semelhança de Deus. A grande missão da igreja. A igreja pessoa, cada uma de nós, a igreja coletividade, povo de Deus, para que sejamos sal e luz na terra. Tranquilo até aí? Muita coisa, né, gente? Deus é bom e misericordioso, né? Porque a gente vai ver, ele mostra isso aos pouquinhos. Quando a gente vê tudo concentrado aqui, a gente faz... leva o susto, né? Eu já falei, eu vou ter um papo sério com Eva quando eu chegar lá do outro lado. Falei, irmã, vamos conversar? Que deslize, hein? Mas tudo bem, eu também cometi os meus e estamos aqui todas na eternidade, felizmente. Vamos caminhar um pouquinho mais. Agora vamos falar desse ser pessoa feminino, mulher, a pessoalidade cristã feminina.
E aí que nós temos que entender qual é a diferença da pessoalidade cristã feminina para a masculina, embora aqui eu só vou abordar a feminina, né? E compreender que a liderança feminina vai ser diferente. E deve ser diferente, né? Do ponto de vista universal, como eu falei, há igualdade. Somos humanos, homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus caída. Aqueles que estão convertidos, felizmente, são imagem e semelhança de Deus caída, mas reconciliadas por meio do sangue de Cristo, né? Somos pecadoras redimidas, felizmente. Contamos com a ajuda do Espírito Santo para ir em busca cada vez mais de desenvolver a imagem e semelhança de Deus que somos. No restante, há uma diferença enorme entre cada uma de nós aqui, mas principalmente entre os gêneros. E isso vai fazer toda a diferença em termos de papéis e responsabilidade na família, na igreja, na tua vida ministerial e como parte da igreja espiritual, e na sociedade, nas tuas atividades produtivas e como cidadã. Nós, mulheres convertidas, somos cidadãs do reino de Deus e de uma sociedade humana. Mas temos que abolir essa divisão, como eu falei no início, né? A nossa cidadania de reino de Deus, onde quer que a gente pise na sociedade humana. Então nós precisamos ver que então vai haver diferença sim na pessoalidade cristã feminina a partir do âmbito particular e singular e, portanto, envolvendo papéis e responsabilidade, dons e talentos, e aí a tal palavrinha vocação, né? Ou seja, qual é o seu papel a ser especificamente manifesto para o reino de Deus por onde você for. Dom é dom. Combinado junto com os seus talentos, você tem que se colocar diante de Deus e falar: Senhor, qual é o meu lugar como instrumento teu no teu reino? Sou mestre, sou profeta, tenho dom de conhecimento, vou desenvolver conhecimento, né? Então, que instrumento eu sou no teu reino? Você é um instrumento único no reino de Deus. E aí eu vou tomar a liberdade de abrir um parênteses aqui, né? Muitas vezes a competitividade na igreja, na atuação ministerial, e insegurança nas pessoas de querendo o seu lugar. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu não estou falando de cargo e função de igreja aqui. Estou falando da nossa realidade maior, que é a nossa posição no reino de Deus. E que muitas vezes não bate com o cargo e função designado na igreja. Por isso que eu achei preciosa a proposta desse congresso, porque ela trata exatamente disso. Uma liderança cristã, uma liderança vibrante, como é tratado o termo no livro, transformacional, ela tem que ter consciência que ela vai além da parede da igreja e que ela tem, em boa parte, algo nato. Então, muitas vezes alguém é colocado numa liderança, num cargo e função dentro da igreja ou no trabalho da empresa e não tem um perfil de líder. Como nós estamos acostumados a conceber. E nós precisamos entender isso, porque isso também vai fazer parte do particular e do singular. Então, podemos desenvolver liderança, mas liderança, bem da verdade, em boa parte, ela é um traço da personalidade que é herdado geneticamente. Tem pessoas que desenvolvem uma liderança natural, não porque elas fizeram um curso de liderança, mas porque elas têm um perfil pessoal e, se isto é alinhado a Deus, o caráter transformacional, que ela se destaca, influencia pessoas e com isso ela conduz pessoas.
Jesus teve algum cargo e função instituído na época? Não, né? Ele tinha, um dos papéis dele era de rabi, né, de mestre, que ensinava. Mas ele não era institucionalizado. E olha que liderança, né? Alinhado com Deus, em equilíbrio perfeito, falando do ponto de vista humano, não tinha como não influenciar, né? Então, algumas pessoas vão ter um traço de personalidade que favorece isso, né? Mas se ela também não sabe lidar com isso e desenvolver isso, não vai dar em nada. E se não estiver na mão de Deus, tem a grande chance de cair no modelo de liderança humano prático que a gente vê, que é eu mando, você obedece. Na realidade da queda, né, e é algo que é muito trabalhado nas empresas, inclusive, o que é o verdadeiro líder. Não é aquele que intimida e que é seguido porque as pessoas o temem. É aquela pessoa que é admirada, é confiável e por isso as pessoas a seguem. Porque elas confiam, admiram e falam, puxa, eu vou atrás dessa pessoa. Nós temos um modelo de liderança forte na Bíblia, feminina, que nós não estamos acostumadas a ver assim, né? Que é Noemi. A ponto de uma determinada mulher virar um dia para ela e falar, olha, o seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, onde você for eu vou. É uma tremenda liderança feminina. A vida dessa mulher, como mulher de Deus, Noemi, foi a grande maior marca de liderança dela. A verdadeira liderança que Deus espera de nós. Alguém que é exemplo de vida. E ela tinha os desafios dela, as imperfeições dela. Está num momento de vida amargurado, triste, enlutada. Mas isso não impediu dela fazer o que era certo, caminhar, como nós vamos ver aqui. Ela é um tremendo exemplo de liderança feminina, de discipuladora, né? De pessoa que atrai outros e ensina outros a andarem com Deus, porque ela fez muito bem isso. Então vamos ver agora, vamos avançar para tratar as questões específicas aí. Enquanto espiritualidade, tanto nós como os homens estamos na realidade da queda. Nós aqui estamos convertidas, já estamos na realidade de salvas. Espero, hein? Amém? Ato profético, né? Nesse ponto estamos em condição igual aos nossos irmãos homens. Agora, o que nos diferencia, vamos começar a entrar um pouquinho nisso. E aí nós precisamos falar dos nossos aspectos biológicos e psicológicos, porque eles não se dividem, eles são integrados, corpo e mente, não há divisão. A gente costuma falar isso, mas é só por uma questão didática, mas nós somos uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e é exatamente nessa unidade é que nós temos que olhar um pouco para o biológico para entender algumas coisas que vão fazer diferença e que fazem diferença. Nós temos órgãos e hormônios específicos, diferentes dos homens. Homens e mulheres têm hormônios masculinos e femininos, só que mulheres têm mais hormônio feminino, chamados femininos, e os homens masculinos. Temos órgãos diferenciadores, né? Útero, ovário, temos também características sexuais secundárias diferenciadas, seios, né? E tudo isso vai fazer diferença porque nós não separamos corpo de mente e de espírito. Então, olhando do ponto de vista fisiológico e que influencia no nosso mental, nós somos mais resistentes e quentes por dentro. Por quê? Porque isso é característico de chocadeira, né?
nós vamos gerar e proteger uma vida em formação. Nós somos aptas a isso, né? Então é uma estrutura biológica preparada para resistir mais a doenças, tá? Então, organicamente, a mulher é mais forte nesse sentido. No primeiro ano de vida morrem muito mais meninos que meninas. E agora não se choquem com o vocabulário que eu vou usar. Em toda fêmea de qualquer espécie, isso é um fato. As fêmeas são mais resistentes a doenças e a questões climáticas, isso e aquilo, porque nós somos preparadas para proteger uma vida dentro de nós, mamíferos. Tá? Então, toda fêmea de mamífero é mais resistente à doença e vinga mais desde o nascimento do que os machos. Tá? Do ponto de vista mecânico de força bruta, os homens são mais fortes que nós. Por quê? Porque biologicamente nós temos uma proporção maior de água e gordura do que de músculo, e eles têm mais de músculo. Tá? Nós somos macias e arredondadas. Principalmente quadril, nádega, coxa, esse formato arredondado do corpo da mulher, tá? É para acolher e acalmar. Seja as crianças de 5 anos ou as crianças machos de 50, 40, 30. Tá? A nossa estrutura biológica e fisiológica tem uma intencionalidade. O nosso design é divino e com intenções divinas. Nós somos biologicamente preparadas para proteger, acolher, aconchegar. Tá? Nossas habilidades cerebrais cognitivas, elas têm uma predominância de associar mais memória e sociabilidade. Sabe aquela coisa de mulher que perdoa e não perdoa? Coitado do marido se cometeu um deslize. Ela fala, eu perdoei, mas tudo que é briga, ela puxa a gaveta e traz aquilo de volta. Né? Nós temos uma habilidade maior de integrar memória e sociabilidade. Tá? Isso é um fato, é como o nosso cérebro funciona. Nós temos um processamento mais analítico e intuitivo. Nós vamos entender mais para frente o que é isso. A gente tem uma percepção, a gente capta mais fácil aquilo que não está tão evidente. Tá? A intuição não é algo esotérico, né? Estou falando intuição do ponto de vista da psicologia, da fisiologia cerebral, que é uma leitura rápida de comunicação corporal, de percepção ambiental, e daí vai. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Tá? Outra coisa que esses órgãos e hormônios também vão diferenciar. A etapa que você estiver do seu ciclo de vida e da sua geração. Ciclo de vida. Você é uma criança, uma adolescente, uma adulta jovem, uma adulta madura ou uma idosa. Isso tudo, gente, que eu estou falando, você pode estar pensando que é só corporal, mas nós vamos ver esse corporal integrado ao mental e ao espiritual ao longo dos papéis, dos dons e talentos, de toda a expressão do nosso ser. Daquilo que Deus fez, para falar, olha, o ideal seria isso, e na realidade da queda, o que está descaracterizado e o que precisamos resgatar. Tá? Ciclo de vida e geração. Isso também tem uma influência orgânica por causa de hábitos e costumes. Nós percebemos hoje em dia, as jovenzinhas não vão gostar de eu falar muito isso aqui, né? As jovens da geração Y e Z, aí dos nascidos de 80 para cá, têm menos cintura do que as gerações anteriores. Porque foram criadas com roupas mais confortáveis, por uma alimentação menos correta, né? Então tende a arredondar um pouco mais aqui, né? Então existe essa influência.
Porque ao falar geração de pertencimento, isso significa contexto de mundo, hábitos e costumes. Né? Então todas nós hoje estamos com dificuldade para manter a nossa cintura. Mas a gente percebe que as mulheres mais jovens, elas estão com uma estrutura corporal que a maioria de nós alcançou depois dos 35. Fica a dica aí para as jovens se cuidarem. Né? Isso eu falei de questões físicas e pensando mental, cérebro, que a parte da nossa mente é um órgão físico chamado cérebro, né, processado ali, e uma parte da nossa mente não tocamos, né? Então toda essa questão orgânica influencia. E do ponto de vista singular, base de personalidade, temperamento e talento são herança genética. Você é uma combinação única de ancestrais que vieram, né, de pessoas que vieram antes de vocês, dos seus ancestrais. Então não é só pai e mãe direto. Tem coisas em você que é de um ancestral teu de milênios atrás e você não imagina. Então quando a gente olha e fala assim, olha, igual o dedinho da mãe. Esse dedinho da mãe vai saber de onde veio, né? Tá? Então a gente normalmente acha que é uma manifestação direta de pai e mãe, né? Mas não, tem muita coisa lá de trás. E não só física, mas instintiva também. Memória genética de alguns hábitos e costumes. Vocês já viram quando a gente olha uma criança e fala assim, nossa, o jeito dessa criança coçar a orelha é igual ao do avô? Alguns falam, é porque conviveu com o avô. Não, esse avô, quando ela nasceu, não vivia, já estava morto. Da onde essa criança tirou isso? Nós herdamos isso geneticamente também. Hoje a neurociência sabe disso, né? Nós temos algumas formas instintivas de comportamento que vêm de herança genética. Tá? Não nos limitamos a isso. O que eu quero dizer? Cuidado de você não se justificar pelo seu temperamento. Ah, eu sou sanguínea. Então é por isso que eu perco a paciência, que eu isso, que eu aquilo. Você é uma sanguínea convertida. Tome vergonha nessa cara. Vá aprender o que é domínio próprio. Fica a dica? Ou o contrário, você é muito frágil, delicada e você fala, puxa, é porque eu sou fleumática. Tome vergonha nessa cara e vá se fortalecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos traços característicos herdados, mas isso não é determinismo. Não para você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você, perto de todas as outras criaturas, tem uma diferença enorme. O seu cérebro, né, aqui nessa região frontal, ele é capaz de processar o que você é, pessoa igual Deus. O que caracteriza uma pessoa de qualquer outro animal? Você sabe que você existe, você é capaz de pensar sobre a sua existência, você é capaz de ir em busca da sua origem, de ter um relacionamento com Deus, você é capaz de criar, você é capaz de discernir, de desenvolver formação moral e discernir essa formação moral e de dominar os seus instintos. Isto é ser imagem e semelhança de Deus. É ser pessoa, como Deus é pessoa. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Você não tem a desculpa de, é instinto, não. Você não é um bichinho. Você é pessoa. Tá? Então, essa herança genética familiar, mais a sua história de vida, te traz características únicas. Por causa de uma base de personalidade, de temperamento e de talento. Talento é herdado geneticamente. Ah, família de músicos. Vocês já viram que tem músico 3, 4 gerações.
Mas de repente você pega uma família que não tem nenhum músico e sai alguém com talento para música. Não tem nenhum músico ali que vocês conhecem, né? Lá para trás vai saber. Aí na roleta russa genética, plim, caiu ali aquele talento. Tá? Tranquilo aí, senhoras, senhoritas, tudo em paz? Vamos caminhar mais. Agora vamos falar de toda essa combinação ao pensar o feminino. E aí entender o que Deus projetou, qual é o ideal de fluir desse sagrado feminino, para você ir pensando o que precisa ajustar aí, e entender que como mulher, como liderança feminina, influenciadora e condutora de outras mulheres, seja dentro da sua família, com a sua filha, com as suas irmãs, com a sua sogra, com a sua nora, seja no teu ambiente de trabalho, seja na igreja, o que é importante você desenvolver e manifestar para ser uma boa influência de feminino. Tudo isso que Deus fez, essas aptidões e essa fisiologia dada ao que nós vimos, tem traços marcantes para acolher e acalmar. Então nós mulheres, devidamente desenvolvidas, temos mais facilidade para consolar. Não quer dizer que um homem seja incapaz, mas nós temos toda a estrutura orgânica e psíquica para isso. Por quê? Pela sensibilidade que nós temos, emocional, pela percepção. Isso tudo tem a ver com hormônio, com constituição orgânica e com o fôlego divino em nós. Temos facilidade de gerar e proteger fisicamente, maternidade, e psicologicamente, porque exatamente temos essa sensibilidade, temos também uma capacidade de comunicação maior. Então, tudo isso aqui eu estou falando em separado, mas está tudo junto e misturado. Integrado, melhor dizendo, né? Porque misturado parece bagunça, e Deus não faz bagunça, nós é que fazemos, né? Então, o cuidar, o consolo, o cuidado, no sentido de proteger, de orientar, nós temos essa facilidade e podemos desenvolver isso em nós. Preservar aquilo que se observa e lembra. Nós não vimos que nós temos uma capacidade associativa de memória e sociabilidade? Isso nos facilita a sermos observadoras e a lembrarmos das coisas, principalmente a lembrança associada a afetos e desafetos. Isso, devidamente direcionado, ajuda a desenvolver a capacidade de preservação, de compreensão do que é saudável e bom para preservar e do que não é e precisa ser tirado. Temos também facilidade para analisar e intuir. Isso ajuda a planejar. Talvez você fale, puxa, mas eu não estou bem de planejamento, não tenho dificuldade de organização, de planejamento. Isso é uma parte do seu feminino que está bloqueada, adoecida ou oprimida. Mas você pode e deve desenvolver. Isso, quando eu falo isso, gente, oprimido, descaracterizado, reprimido, envolve o teu fisiológico. Não tem como separar mente de fisiologia. A somatização, cada vez mais, a neurociência confirma. Precisamos questionar por que tantas mulheres têm exatamente doenças que envolvem a marca do seu feminino, útero e seio. Vocês já pararam para pensar? Sabemos que tem questões de medicamento, de comida industrializada, mas a maior marca, gente, é porque é uma história de milênios de opressão e descaracterização da mulher, de subjugação da mulher, e não de submissão em amor. E ainda tem igreja que bate o pé que a mulher, né, entende submissão do amor proposta por Deus como subjugação.
Eu não sei se vocês sabem, mas 40% das mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil são evangélicas. 40%. Mês passado, um grupo de pastoras do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo, constituiu um grupo que vai especificamente auxiliar as mulheres e as igrejas a combater a violência contra a mulher nos lares. Então elas desenvolveram todo um material para mandar para as igrejas, para instruir como trabalhar essa conscientização no meio do povo de Deus, como acolher uma mulher nessa situação, porque as mulheres ouvem assim: ora, irmã. Eu falo por experiência própria, minhas irmãs. Eu trabalho com aconselhamento e acolhida há quase 17 anos. Já peguei muita irmã que sofre violência doméstica e ainda ouviu que, olha, irmã, na Bíblia está que a mulher sabe edificar casa. Se está acontecendo isso é porque você não tem sabedoria. Ainda bota a culpa nela por apanhar, por ter um marido adoecido. Ou simplesmente falar: ora, irmã, que um dia Deus muda ele. Espero que isso aconteça antes dela ser morta, né? E assim, isso é uma fala que nem entende o que é um milagre na Bíblia, né? Deus faz milagre e não faz mágica. Ele transforma quem se abre à transformação. Não existe esse papo de a pessoa não quer nada com Deus, está lá fechadona e Deus vai jogar um raio e ela virar outra pessoa. Não é assim que funciona. Você ora pedindo para Deus transformar alguém, o que ele vai fazer? Ele vai cercar essa pessoa de situações que ela perceba que ela precisa mudar. Agora, se ela vai querer mudar ou não, é outra história. Então a gente precisa parar com essa coisa de achar, né, de distorcer o que é o milagre e o que é o poder da oração. E o que é o poder de Deus atuando. Né? Então, só para nós entendermos isso, tá? Então, todo esse perfil nosso, que eu acresci ali de 4 palavras-chave, né? Sensibilidade, comunicabilidade, minuciosidade, mulher é detalhista, mulher percebe detalhe, por quê? E essa coisa da subjetividade, né? Aquilo que não está tão evidente, objetivo, porque nós temos todas essas características do ponto de vista psicofísico, de acolher e acalmar, que é consolar, gerar e proteger, observar, lembrar, analisar e intuir. Se nós alinharmos isso com Deus, trabalharmos os nossos limites, não gosto de falar defeito, né? Porque quem tem defeito é máquina, você troca a peça, né? Nós temos limites, limites podem ser superados, e a proposta de Deus da santificação é isso, né? Então, temos limites, temos traumas, temos bloqueios de criação, e muitas vezes você não sabe lidar com observar e lembrar, porque isso foi castrado em você, na tua criação. Nenhuma criação é perfeita, por melhor que ela seja, né? Então, por isso que nós temos que ir em busca do resgate do nosso feminino. Porque isto aqui bem alinhado proporciona o quê? A grande e principal marca do feminino que nós percebemos na Bíblia. A capacidade de integrar grupos sociais. Nós precisamos começar a integrar nós mesmas. As nossas dimensões biopsicoespiritual, ou socioespiritual, como se diz, e as nossas dimensões e os nossos aspectos universais, particulares e singulares. Temos que começar reintegrando a nós mesmas, junto a Deus. E quanto melhor nós fizermos isso, mais vai fluir o feminino e essa marca do feminino de integrar grupos sociais. Eu gosto muito de destacar o primeiro grupo social que a mulher é desafiada a integrar, né? É o dos filhos dela com o esposo. Porque a gestação ocorre dentro de nós. Então a mulher é que aproxima o homem dos filhos. Ou afasta.
Vocês já viram aquela família nós contra ele? Infelizmente, a mais comum no Brasil e nas igrejas. Por N questões, né? Homens também que são brutos, opressores ou individualistas demais. Mulheres que têm ciúme, né? Na maternidade se isolam e não deixam o marido chegar perto. Dentre outras questões, né? Mas a mulher dá abertura para o marido chegar nos filhos ou isola. Primeiro movimento vem de nós, porque a gestação ocorre dentro de nós. Nós já estamos profundamente, intimamente ligados aos filhos. Então, quando eles nascem, nós temos que ter o trabalho de desligar a pessoa deles da nossa, para deixar os filhos assumirem a pessoalidade deles, e também de aproximar o pai dos filhos. Não vou poder entrar muito nessa questão aqui, né? Mas para nós entendermos o que é essa capacidade de integração. Então, você como mulher cristã pode ser e deve ser uma líder transformacional, começando por influenciar e conduzir ao resgate, o desbloqueio e o desenvolvimento do seu feminino. Para que você também faça isso com outras mulheres, ajudá-las a resgatarem, desbloquear, desenvolver o feminino delas. Vamos avançar. As cores são as mesmas, mas o conteúdo ali é outro. Vocês viram? Não é? Vamos falar agora a partir desse resgate do feminino que você pode e deve fazer, a começar em você. Ele vai servir também para você ressignificar o teu âmbito de atuação, nos teus papéis sociais, na tua responsabilidade. Falando dos primeiros e principais papéis da mulher sociais, que são na família. O papel de avó, de esposa, de mãe, de filha, de tia, de sobrinha, de neta, de irmã. Todos esses papéis têm por base aquelas características do ser mulher que vão se desenvolver como conselheira, provedora, educadora, aprendiz, preservadora, inovadora, cooperadora e solidária. De que forma? Esposa. A marca principal do papel de esposa é ser provedora. Provedora da materialidade da vida a dois. A mulher também é chamada a ser provedora, e eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Ela é chamada a ser provedora material, a ser provedora afetivo-sexual do parceiro, a ser provedora de segurança, e aí naquilo que o feminino pode fazer, a segurança emocional, por todas essas características que nós temos. O homem, a provisão material dele, além do labor, vem da segurança no aspecto de proteção física mesmo, né? O homem é o escudo social da família. É o protetor físico e moral da família. Sabe aquela coisa assim, ó, com a minha fêmea e meus filhotes ninguém mexe? É o que deveria ser, tá? Hoje em dia a gente vê as mulheres fazerem isso, né? Com o meu parceiro e meus filhotes ninguém mexe. Tem que tomar cuidado aí, né? Você tem que ter essa preservação, mas com cuidado de não entrar no papel de provedor de segurança do homem, né? O nosso grande manifestação que nós podemos fazer maior e que somos totalmente aparelhadas para isso é esta segurança emocional. Acolher, aconchegar, gerar, tratar. Bom? É lógico que isso não impede de você virar uma leoa se mexendo com seus filhotes, né? Tá em perigo. Sabe aquela coisa de cachorro que vem atacar a criança, que a mãe acaba mordendo o cachorro? É o instinto nosso de proteção de maternidade, né? Nós temos isso. É bom distinguir, tá? Então, o papel da parceira de provedora, o papel de mãe, de educadora, né? A mulher
como mãe, ela vai educar os filhos para a vida, na expressão do feminino dela. O filho homem vai olhar para ela e vai ver como referencial do que é uma mulher, e para um dia ele procurar companheira, e a filha para ver o que ela pode e deve se tornar um dia. E educar para lidar com a vida, não só na sua expressão de sagrado feminino, e para o menino compreender o sagrado masculino dele, mas também de educar para a vida como um todo, aí aspecto universal, aquele ser humano ser preparado para lidar com a vida e não para depender da mãe ou do pai. Coisa que pouco acontece hoje em dia, né? A turma casa com 35, 40, continua lavando roupa e comendo na casa do pai e da mãe, mais ou menos isso? Não, né? Não pode. A gente sabe que tem muito disso, mas é porque tem mãe que está se excedendo no seu papel de mãe e está distorcendo o seu papel de mãe. Porque uma mãe divina, exemplar, ela amadurece os filhos, ela não faz eles ficarem independentes dela. Isso é mãe mal resolvida no papel de esposa. Né? Tem alguma falha ali que não está sendo suprida pelo esposo, ela canaliza nos filhos e não deixa os filhos viverem a vida deles. Né? Mas vamos continuar. A filha, então, no papel de aprendiz, você pode ter 50 anos de idade, você tem o que aprender com a sua mãe. Ela vai continuar sendo a sua educadora, agora numa outra etapa do ciclo de vida. Né? Então você não vai deixar de ser filha. Tá? Preservação e inovação. Geralmente, ou o que deveria ser, né, o que foi projetado por Deus, é o que as netas deveriam ser na relação com a sua avó, conselheira. Aprender os erros e acertos daquela estrutura familiar, das avós de ambas as partes, não desprezando o avô, né, mas estou focando no feminino aqui. E aí ela também aprender o que preservar, que é saudável, e o que reciclar e contextualizar, porque ela é uma nova geração. Cooperadora solidária, geralmente o papel das tias, que são coeducadoras. Então, você na manifestação do feminino, você pode mostrar muito bem o que é ser cooperador, o que é ser solidária, na unidade feminina, pela sensibilidade, pela facilidade do cuidar do outro, do perceber o outro, pela questão do educar para a vida, só que respeitando, né, como tia, aqueles rebentozinhos não são teus, são da sua irmã ou do seu irmão. Então você vai ajudar, você não vai tomar para si. Né? Por isso a cooperação e a ação solidária, e não a ação original sua. Tá? Também envolvendo a questão de sensibilidade, comunicabilidade, minuciosidade, subjetivismo. Infelizmente não tem como a gente mostrar aqui os desenhos comparativamente. Tá? Aquele primeiro anterior a esse, para nós lembrarmos. Deixa eu voltar aqui. O acolher e acalmar, consolar, vai se desenvolver ao longo da vida para a avó chegar na posição e papel dela de conselheira, da mulher que tem mais experiência e tempo de vida que as outras mulheres da família. Né? Por isso ela está na posição de conselheira, não de educadora, não tem que criar neto. Eu sei que algumas de vocês já me ouviram falar isso em outras palestras, né? Mas eu gosto de reforçar aqui porque é o problema que está crescendo no Brasil. As avós e os avós também, na hora que merecem ter sossego de vida, para exercer o seu papel de conselheiros, estão lá educando criança de 3 anos. Chegando no final do dia com a língua para fora, com as olheiras até aqui, porque nós não estamos biologicamente numa etapa do ciclo de vida para aguentar a energia de criança. Vocês percebem o psicofísico e os papéis, como está tudo alinhado, como Deus é perfeito na proposta dele, e a gente que bagunça o coreto, como se dizia. Né? Agora, cuidado que ao mostrar esse ideal,
muitas vezes eu sei que as pessoas estão pensando assim: ai, mas é tão difícil, e agora como é que eu alinho tudo isso? Pois é, o evangelho é contra a cultura. O evangelho é nadar contra a maré, não é se adequar à maré. Você vai ter que tomar uma decisão de propagar o pecado ou de corrigir o pecado. Entendendo o pecado, gente, no sentido verdadeiro e bíblico, mais amplo, que é tudo aquilo que impede de você fluir a imagem e semelhança de Deus que você é. Não podemos nos amoldar ao mundo. Temos que reagir ao mundo e não seguirmos o padrão do mundo. Você é chamada para não seguir o padrão do mundo, do que é ser mulher, do que é ser mulher brasileira, avó brasileira, esposa brasileira. Você é chamada para ser cidadã do reino em meio ao mundo. E como cidadã numa sociedade do mundo, você manifestar o que é o ideal de justiça e perfeição divina. E não alimentar a deformidade. Tá? Você é chamada a exercer a integração do grupo familiar e, como liderança cristã feminina, influenciar e conduzir a revisão desses papéis na família nuclear, na esposo, filhos, e na família ampliada. Você é chamada a ser uma influência que vai conduzir as pessoas a essa restauração também. A recuperação dos papéis devidamente, né, como eles devem ser exercidos. Caminhando um pouco mais. Vou ler para vocês que ali está um pouquinho pequenininho. Então, você precisa, no primeiro momento, influenciar e conduzir a unidade individual, influenciar e conduzir ao resgate da unidade familiar, a saúde relacional dentro da família, para com você mesma primeiro, para com a família, para depois então você ser uma influenciadora e condutora de saúde relacional na igreja e na sociedade. E aí entra a questão dos dons e talentos, daquilo que você é enquanto manifestação única no teu feminino. Você pode acolher, você tem que pensar nessas estruturas, igreja e sociedade, em que você pode acolher e compadecer. Se o teu feminino tem a característica de acolher e de se compadecer, cuidar, como você pode ser útil manifestando isso na igreja e na sociedade? O que você pode ensinar e o que você precisa aprender na igreja e na sociedade? O que você sabe conservar e o que você precisa inovar no teu feminino, manifestando na igreja e na sociedade? Com o que você pode cooperar e partilhar, manifestando o seu feminino na igreja e na sociedade? Tudo isso é o reflexo de você compreender primeiramente o que é a imago Dei, o sagrado feminino em você. Tá? Para daí você influenciar e conduzir tanto outras mulheres da igreja como da sociedade à descoberta, ao desbloqueio, ao desenvolvimento dos dons e talentos delas, da singularidade delas, da expressão delas, nos diferentes papéis dentro da igreja e na sociedade. Por fim, minhas irmãs, como fazer tudo isso, né? Aí é uma questão que eu trago a vocês de distinguir o tempo com o tempo para. E a ordem certinha de como lidar com isso. Primeiramente com Deus, depois com você mesma, depois com a família, com o seu lar, depois com outros grupos sociais. Família ampliada, igreja, sociedade.
O tempo para com Deus primeiro, o tempo para com você primeiro, o tempo para com a sua família e lar, primeiramente, para depois direcionar o tempo para outros grupos sociais. Tempo com é o tempo do diálogo, é o tempo de você buscar direção, dialogar para compreender as prioridades e o direcionamento que você deve dar. Tempo com Deus, sem dúvida, a oração meditativa com Deus, que também não deixa de ser um tempo com você. Mas aqui eu quero focar no tempo com Deus, a oração meditativa, a oração que Jesus ensinou. Se retire em silêncio no teu quarto e vai lá falar com Deus. Nós precisamos. Eu não sei se ficou claro para vocês na palestra da manhã com o nosso irmão, que eu achei excelente, mas evangelho é estilo de vida, é relacionamento. Ser igreja é relacionamento. Não é ser um CNPJ que tem atividades semanais. Assim como família, não é ter uma casa e uma rotina diária. Tomar café da manhã, levar para a escola e para o trabalho. Não se aprisione a esse engano. Família é muito mais do que isso. Lar é diferente de casa de passagem, onde você toma café, almoça, janta, toma banho, troca de roupa, encontra as pessoas mais íntimas. É diferente de lar. Lar, por princípio, é local, ou deveria ser, de diálogo, para se buscar a direção de vida. Aí as atividades entram no campo da ação, da objetividade, do tempo para. Mas o ponto de partida é o tempo com. Oração com Deus, para você alinhar, quebrantar seu coração, abrir para Deus aquilo que você tem de dificuldade, pedir para Deus te mostrar aquilo que você não viu ainda em você. Quantas aqui todo ano se desafiam a crescer mais com Deus? É uma oração que a gente quase não faz e que tem que fazer. Estourou o 31 de dezembro para o 1º de janeiro, que todo mundo solta fogos, brinda. Faça uma oração com Deus e fala: Senhor, quero mais. Quero crescer mais. Que eu chegue no dia 31 de dezembro de 2020, olhando para trás e falando: mudei nisso, nisso e nisso. Glória a Deus. Mudei para melhor, né? Por favor. Mudar para pior é fácil. Eu quero desafio. Quero que você vá se apropriando da sua imagem e semelhança de Deus, do sagrado feminino que você é. Ponto de partida: relacionamento com Deus, que se dá pela oração, acima de tudo. Também, reflexão na palavra. Não fique com pressa de ler a Bíblia. É legal ter essa meta de ler a Bíblia todo ano, né? Ela inteira. Mas medite sobre a Bíblia. Às vezes é melhor você pegar uma passagem bíblica e digeri-la ali por um mês do que ficar na maratona de leitura bíblica. Que ler não é estudar nem meditar. E eu estou te convidando a meditar, a refletir na palavra de Deus. Esse tempo com você mesma. Junto a Deus, porque Ele também fala pela palavra dEle com você. Esse tempo com Deus e você mesma vai entrar ali a oração meditativa, a reflexão da palavra, a convivência, relacionamento. Você se relaciona com você mesma? Você dialoga com você mesma? A gente acha isso esquisito, né? Nesse momento da oração meditativa, a gente dialoga com Deus e com a gente mesma. Puxa, por que eu fiz isso? O que eu estou sentindo no meu coração? Dá nome aos bois. Ou como a Bíblia diz, confessar. Puxa, Deus, eu tive tal atitude lá na igreja hoje porque eu fiquei com inveja da minha irmã. Eu não gosto de estar irmãzinha, na verdade é porque eu invejo ela. Deus já sabe de tudo isso, mas é importante você admitir para você mesma, para daí poder abrir o teu coração para o Espírito Santo lavar. Não tem outro caminho.
convivência com Deus, com você mesma. Você fazendo bem isso com Deus e com você mesma, você parte para o resto. Família, aqueles que eu tenho mais próximo de mim. O maridão que você escolheu para casar, ou o noivo, ou o namorado. A mulherada ora para Deus pedindo parceiro, quando esse parceiro vem, reclama o resto da vida dele. Não, não é? E ainda bota a culpa em Deus ou no diabo, né? A gente nunca tem culpa disso. Tá lá no Éden, ó, foi a cobra que me enganou. E Adão, né, foi... Ó, Deus, foi essa mulher aí que você me deu, hein? É típico do ser humano culpar outros e não assumir a responsabilidade sobre si. E evangelho é responsabilidade. Essa é a verdadeira liberdade do evangelho. A responsabilidade em meio ao viver. Fazer escolhas de vida, mas ser maduro para arcar com as consequências das escolhas. Sendo que Deus está todo o tempo se oferecendo para ajudar você a escolher o que é melhor. Ou a consertar aquilo que não escolheu direito, Ele está junto também para te ajudar. Mas essa é a verdadeira liberdade. Quando a gente entende a relação eu-outro com Deus e com todo o próximo. Inclusive outros seres vivos e o meio ambiente. Tá? Tempo para, aí você vai para a ação. Tempo para Deus. Puxa, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Vou colaborar com oferta, vou lá ajudar no trabalho de evangelismo, vou aconselhar irmãs na fé. O que eu posso fazer diante dessa unidade que eu sou única? Tempo para você mesma. Aí o tempo de se cuidar principalmente, né? Cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. Ter esse tempo para você. Fazer algo de lazer que você gosta, que te dá leveza de espírito. Ah, vou fazer um curso de artesanato, vou fazer crochê. Puxa, vou fazer um curso de paisagismo, né, porque eu gosto de mexer com isso. Vou fazer uma massagem para desestressar. Vou hoje cuidar da minha unha, fazer minha unha. Vou cuidar do meu pé que está com calo e está doendo quando eu ando. Vou cuidar das minhas dores de alma, vou para uma terapeuta. Que tempo você dá para você? Para cuidar de você, tempo para você. Depois disso você vai cuidar da família e depois da igreja e da sociedade. Nesta ordem. Quem não está bem consigo mesma, destila o veneno para a família, depois expande o veneno para a igreja e para a sociedade. Né? Se você não está bem com você mesma, com Deus, na sua saúde integral, você está adoecida, você expande o adoecimento. Físico, psíquico e espiritual. A unidade toda. Aqui está a chave. A rota da transformação precisa considerar essa prioridade de pessoas, Deus, você, família, outros, e esta dinâmica, o tempo com e o tempo para ter diálogo e direção, para daí ir para uma ação objetiva em ordem. E como eu falei que eu ia mostrar isso para vocês na Bíblia, eu vou abrir para finalizar num texto que a gente conhece, está careca de ouvir, mas ele sempre foi usado errado. Ele foi usado para reforçar machismo ou pelas mulheres para culpar Deus e os homens, né? Ah, esse texto não existe, uma mulher assim não existe, que é o da mulher de Provérbios 31, de 10 a 31. Vou ler destacando alguns pontos do que eu apresentei aqui, mas o meu convite é que nesta semana você pegue esse texto e vá lá moer e remoer junto a Deus e junto a você mesma. Vou ler rapidamente só para a gente lembrar de algumas coisas que foram faladas aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? O modelo ideal de mulher de Deus. O seu valor muito excede de finas joias. Porque Deus trata o interior, prioritariamente, não a aparência. Né? O cuidado consigo mesma na aparência é importante,
Mas cuidado para não priorizar isso em termos de pessoa, valor pessoal. O teu valor não está na tua aparência, nem na de ninguém. Está no teu interior. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Eles são parceiros, um confia no outro. Né? Quantos casais não há uma concorrência, um cabo de guerra ali, ao invés de uma parceria, de uma confiança mútua? O quanto nossos parceiros podem confiar em nós? O quanto nós podemos confiar neles? É uma parceria de fato? Um fala pelo outro? Como casal? Como é que está isso? Ela lhe faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Olha aqui o planejamento. Ela sabe por onde começar o dia. Ela bota ordem em casa, dá direção, aí ela vai fazer outras coisas. Né? Ela sabe que ela tem aptidões, ela busca lã e linho, ela trabalha com as mãos, ela tem o talento para isso. Poderia ser que aparecesse essa mulher aqui cozinhando, mas o talento dela aqui, como exemplo, está no tecer. Né? Lembrem de tudo aquilo, a sensibilidade, o planejamento, dons, talentos. Vamos lá, rapidinho. Ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Essa mulher trabalha, ela gera uma renda financeira. Ela trabalha dentro do lar e fora do lar. A mulher é parceira de provisão do homem. É a marca maior do homem, a provisão material. Por quê? Porque a nossa marca maior é a gestação. A mulher grávida, ela não está doente, mas ela fica limitada em algumas coisas. Ela precisa tomar cuidado para não trabalhar tanto e não estressar a criança dentro dela. Ela pode pôr em risco a gestação dessa criança. A criança dentro da mãe vai absorvendo tudo que a mãe vive. Emoções boas e ruins. Impacto físico bom e ruim. Tá? Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. É uma mulher que é determinada, é proativa. Ela não fica ali esperando dizerem para ela o que fazer. Ela trabalha a sua ela sabe o que ela pode fazer e como ela pode fazer. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. É uma mulher dedicada. Ela trabalha, ela faz bastante coisa. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ou seja, é noite, ela está tecendo. Mas não é só para vender, né? Ela não só comercializa isso, ela cuida da família. Vamos ver isso a seguir. Ó. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. É uma mulher que tem a dimensão do cuidado e da acolhida para com necessitados. Ela está manifestando o feminino dela na sociedade. Ela é cidadã do reino no mundo. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela tem essa percepção, esse cuidado e a provisão dentro do lar para com a sua família. Ela percebe as necessidades e para com necessitados fora da família. Lembra que nós falamos disso aqui? Tá? Seu marido, ela faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Ela também se cuida. Ela também cuida do leito conjugal, fazer cobertas, né? Em algumas Bíblias está falando sobre a colcha no leito. No Oriente Médio, a cama é um lugar sagrado, a cama do casal. Porque a vida íntima sexual é o que consolida o casamento e é considerado culto a Deus. É sagrado o leito conjugal, porque gera vida nova, porque consolida o casal, integra o casal, e o casal é manifestação de Deus no mundo. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cinta aos comerciantes. Olha aqui a produtividade dela. Vocês viram que eu li aqui que ela, com o dinheiro do trabalho, ela examina uma propriedade, ela compra a propriedade, ela planeja, ela observa aquela coisa da mulher
do detalhe, da observação, da subjetividade, do planejamento. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela tem uma vestimenta física e ela se põe bonitinha, né, de escarlate, púrpura. A veste de púrpura no mundo antigo era uma veste cara. Ela tem um cuidado de, em determinados momentos, se vestir, né, mais bem apessoada. Mas a força e a dignidade são os seus vestidos. A marca maior da beleza dessa mulher é quem ela é, não o que ela tem. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Esta mulher é uma conselheira, é uma educadora, como esposa, como mãe, mas ela é uma educadora e uma conselheira do Senhor, né? Ela é uma parceira divina. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Em algumas Bíblias fala-se o quê? Que ela ensina com amor e educa em sabedoria, né? Tem uma repetição aí. Mas ela se manifesta em sabedoria. Por quê? Porque ela trabalha isso com Deus. Quando nós falamos de sabedoria no livro de Provérbios, é conhecimento divino. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha a manifestação de carinho, respeito e reconhecimento do parceiro. Tudo bem que esse parceiro também é um homem virtuoso, né? Está se falando do modelo ideal de pessoas do povo de Deus, né? Os filhos a reconhecem, chamam ela de bem-aventurada. Ela é modelo de feminino para os filhos e não só para o parceiro. Muitas mulheres são virtuosas, supera todas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. O ciclo da vida passa, a juventude passa. Beleza física, amém. O livro de Cantares elogia, em alguns outros pontos da palavra de Deus fala da formosura, mas a formosura passa, todo mundo envelhece, né? O nosso valor não pode nem deve estar apoiado nisso. Esse é o padrão do mundo, não é o padrão do povo de Deus. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Ou seja, está se falando do reconhecimento devido que ela merece. Leiam atentamente isso em casa, meditem sobre isso. Por que eu digo que, infelizmente, o machismo e o feminismo usaram esse texto muitas vezes para criticar, né? Foi acusado de machismo porque, imagina, essa mulher faz tudo isso, ela tem que ser perfeita em tudo isso. Me desculpe, eu tenho certeza que todas vocês são multitarefa, igual essa mulher aqui. Assim como o homem tem as características dele. A mulher brasileira faz muita coisa. Aliás, marca de toda essa estrutura psicofísica da mulher é essa facilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Mas a vida é assim. Isso não é questão de machismo, de querer que a mulher seja uma super mulher. Nós lidamos com várias coisas no nosso dia a dia, mas o destaque aqui não é uma exigência de perfeição. O destaque é, olha, o feminino, o sagrado feminino pode e deve se manifestar assim, e o sagrado masculino vai reconhecer. E Deus, acima de tudo, reconhece. Porque Ele vai te dar a força para tudo isso. Ele vai te dar o discernimento e a sabedoria para o resgate do seu feminino e para a expressão do seu feminino em todas as instâncias. Para com você mesma, para com a família, para com a igreja e a sociedade. Liderança vibrante no contexto das mulheres é o resgate do sagrado feminino. Seja essa liderança na tua vida, no governo da sua vida. Estabeleça metas para você mesmo,
como eu era o ano passado e como eu estou esse ano. Seja a liderança vibrante feminina na sua família, na sua igreja. Medite sobre a unidade única que você é composta. Investigue seus talentos, seus dons. Investigue os bloqueios, os massacres do seu feminino para você gerar saúde integral em você e nos relacionamentos por onde você andar. Que Deus é a nossa garantia de tudo isso. Não é a Paula Coatti. Não é o Congresso Missional. Nós estamos aqui para ajudar a pensar naquilo que Deus nos deu de dom, né? Do ensino, da reflexão, do conhecimento, mas a prática é com você. Está na sua mão fazer isso acontecer. E você pode e é capaz. Porque o grande ajudador que está com você, a cada segundo do seu dia, intimamente, é o Espírito Santo, é Deus. E a grande obra dele é ajudar nessa transformação. Não perca tempo aguardando sinais e maravilhas, isso Satanás faz. A grande obra do Espírito Santo é transformacional. A grande missão da igreja, que deve ser o teu objetivo missional, é transformação de vidas, da sua e de todos aqueles que você puder influenciar e conduzir. Amém? Deus abençoe o restante de vida de vocês, a semana de vocês e toda essa trajetória maravilhosa com Cristo.